E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos estudar o sistema de numeração decimal, o nosso sistema. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O sistema decimal é formado por algarismos, que são aqueles que a gente viu nos vídeos anteriores, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Vimos também nos vídeos anteriores como escrevê-los corretamente. O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que utiliza a base 10. Quando a gente viu a história do sistema decimal, a gente viu que existiam sistemas de base 20, na computação existe o sistema de base 2, o sistema binário, e por diante. Mas o nosso sistema ele é de base 10 porque ele é composto por esses 10 algarismos, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. 10 símbolos que representam esse sistema. Como a gente viu, o sistema decimal serve para contar, né? A gente vai ver nesse vídeo que serve para contar, além de unidades, serve para contar dezenas, centenas e etc. A ideia do sistema decimal não é uma ideia nova, né? Desde a Babilônia a gente já tinha sistemas de base 10 decimais. Se você observar isso aqui, ó, tem um símbolozinho aqui, depois tem 2, tem 3, tem 4. Quando chegar no 10, ele ganha o símbolo da unidade, ou seja, formou um conjunto com 10, ele volta a ter unidade. E você consegue ver que esse é o símbolo de 10, esse é o símbolo de 1, e aí vai. 20, né? A gente tinha os algarismos romanos, que também funcionava assim, ou seja, o sistema decimal é um sistema muito antigo, que muita gente diz que conta de 10 em 10 por causa dos 10 dedos que a gente tem na mão, né? E daí surgiu a ideia de ser o sistema decimal. As unidades são de 0 a 9. Após isso, a gente entra nas dezenas, que são conjuntos formados por 10 unidades, agrupamento de 10. Depois disso, a gente vai entrar com centenas, que são 10 dezenas, ou seja, 10 dezenas formam uma centena. Depois a gente vem para a unidade de milhar, que são conjuntos formados por 10 centenas. Observe que são grupos de 10 em 10. Ó. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam um milhar. E assim continua. Aí vai vir a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, e etc. Bilhão, trilhão, quadrilhão. Enfim, tá esse número aqui enorme. 2 bilhões 460 milhões 579 mil 318. Esse 8 aqui, ele representa unidade, né? É sempre contado da direita para a esquerda. Então a gente tem 8 unidades aqui. Já 1 vai sempre pulando em 10 em 10. Então ele representa uma dezena. Então a gente tem uma dezena aqui. Quem vem depois da dezena é a centena. Então a gente tem aqui unidade, a classe das unidades, das dezenas, das centenas. Aí a gente vai para milhar. A gente tem, só que aqui é a unidade de milhar. Repare que quando tem números muito grandes a gente costuma colocar um pontinho para separar em 3, porque a gente sempre vai ter unidade, dezena, centena. Aí depois vai para a próxima classe que é milhar, né? A gente vai ter unidade de milhar, a gente vai ter dezena de milhar. Quem é a dezena do milhar? O 7, então a gente tem 7 dezenas de milhar. Depois a gente vai para centena de milhar, a gente tem 5 centenas de milhar. Aí depois volta sempre para unidade, dezena, centena. Só que depois do milhar vai ser o milhão. A gente tem o 0 ali representando a unidade do milhão, então a gente tem 0 unidade do milhão. Depois a gente tem o 6 representando a dezena do milhão. Depois a gente tem o 4 representando a centena do milhão. Depois do milhão a gente vai para o bilhão e sempre nesse esquema. Unidade, dezena, centena. E aqui a gente tem 2 unidades de bilhão. Se tivesse mais números seria dezena de bilhão. Se tivesse outro seria centena de bilhão. Depois do bilhão é o trilhão, aí teria unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, depois quadrilhão, com o mesmo esquema.
Deu para entender, né? Então, sempre agrupamento de 3 para representar unidade, dezena e centena. Primeiro é normal, depois entra o milhar, depois o milhão, depois o bilhão, depois o trilhão, certo? E assim por diante. Então, só recapitulando aqui, ó, eu tenho o número 15.648, ele é formado por 8 unidades, temos 8 unidades, ele é formado por 4 dezenas, que a gente sabe que também pode representar sim as 4 dezenas, como 40, né, que equivale a 4 dezenas. A gente tem 6 centenas, que a gente pode escrever como 600. A gente tem 5 unidade de milhar, que a gente pode escrever como 5.000, e a gente tem uma dezena de milhar, né? Dezena de milhar, 10.000. Então, isso é uma forma de decompor o número no sistema decimal. Então, se a questão pedir decomponha no sistema decimal o número 15.648, isso aqui é a mesma coisa de 10.000, mais 5.000, mais 600, mais 40, mais 8, né? Porque se eu somasse isso tudo aqui, ia dar 15.648. Vamos fazer alguns exercícios para ver se a gente fixa essa ideia desse vídeo, porque é muita coisinha, né? Vamos lá, primeira questão, complete. Então está aqui o número 84 e eu quero que você identifique a dezena e a unidade. Na letra B está o número 289, né? Tem 3 casos, quero que você diga quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena. Está aqui na letra C, 7.543, eu quero que você diga quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena, quem é o milhar. Na letra D está 45.025, eu quero que você identifique quem é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena, quem é a unidade de milhar e quem é a dezena de milhar. Então, recomendo que você pause o vídeo, tente responder numa folha de caderno, depois dá play e segue comigo na resolução. Tentou? Vamos lá. Então, 84. Quem é a unidade aqui desse 84? Concorda que a unidade do 84 é o 4? Você tem 4 unidades aqui? Quem é a dezena? 8. A gente tem 8 dezenas aqui. Então, a gente tem 4 unidades e 8 dezenas. No 289, quem é a unidade? A unidade é o 9, né? Sempre da direita para a esquerda. Então, 9 unidades. Temos quantas dezenas? Temos 8 dezenas e temos 2 centenas, ok? No 7.543, quem está na unidade? O número mais à direita é o 3, depois vem a dezena, que é 4, depois vem a centena, que é 5, e depois tem o milhar, que é 7. No 45.025, observe que nesse aqui eu não coloquei os pontinhos separando o agrupamento de 3 e 3. Esse ponto é opcional. Quando o número é muito grande, é recomendado que use o ponto, né, para poder identificar quem é unidade, quem é centena, enfim. Mas quando é um número não tão grande, olhando não dá para confundir muito. Esse aqui, 45.025, quem é unidade? O 5 é o número mais à direita. Quem é a dezena? 2. Quem é a centena? Qual o número que está na posição da centena? É o 0. Então, a gente tem 0 centena. Quem é a unidade de milhar? É o 5. E quem é a dezena de milhar? É o 4. A gente usa muito abreviações também. Às vezes você vai encontrar em questões as abreviações e é fácil identificar. Né? U significa unidade, D significa dezena e o C centena. Quando você vê o M, unidade de milhar, DM, dezena de milhar, CM, centena de milhar e por aí vai. Vamos para a segunda. O número 17.843, aí ele quer saber qual algarismo que. Item A ocupa a ordem da dezena. Item B ocupa a primeira ordem. Letra C ocupa a ordem da dezena. Letra D ocupa a quarta ordem. E item E ocupa a ordem da unidade de milhar. Então vamos lá, para a letra A. Quem ocupa a ordem da centena? Olha que só está o nome centena, né? Não tem unidade, não é centena de milhar, nem bilhar, nem nada, é só centena. Então, centena tem a ver com 100, né? Quem ocupa a centena aqui, olha, unidade, dezena, centena. Quem está na centena é o 8. Então, o 8 é o número da centena.
Aí letra B, quem ocupa a primeira ordem? A ordem é bem simples também, é sempre da direita para a esquerda, né? Então aqui ó, o 3 é a primeira ordem, o 4 é a segunda e por aí vai. Então quem está ocupando a primeira ordem é o 3, é o primeiro número que está aparecendo, ok? Letra C, quem ocupa a ordem da dezena? Quem é que está na dezena? O 4, né? 4 dezenas a gente tem aqui. E quem ocupa a quarta ordem? A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem é o 7. Observe que às vezes ele pode perguntar, em vez de falar a palavra unidade, dezena, centena, ele perguntar qual é a ordem tanto. É só você ir contando da direita para a esquerda. Se é a quarta ordem, é só ver qual é o quarto número que aparece da direita para a esquerda, ok? E a letra E, quem ocupa a ordem da unidade de milhar. Então, unidade de milhar é só ir aqui, ó. Unidade, dezena, centena, fechou um grupinho de 3, aí vem unidade de milhar, que é o 7. Observe que na letra D e na letra E deu o mesmo resultado, é o mesmo número, só que a pergunta, né, estava escrita de uma forma diferente. Um era qual era a quarta ordem e outro qual era a unidade de milhar. A quarta ordem é da unidade de milhar, beleza? Vamos para a terceira questão. Decomponha os números. Item A, 57, item B, 243, item C, 6.014 e item D, 87.206. Então, pause, tente resolver e depois dá play aqui comigo. Então, vamos decompor o 57. Então, decompor é aquele, separar unidade, dezena, de centena e tal. O 57 tem só unidade e dezena, né? São o quê? 7 unidades. E quantas dezenas? 5 dezenas. Que a gente representa por 50, né? 50 é 5 dezenas. Então, decompor um número é escrever ele dessa forma. Então, porque 50 com 7 daria o 57. E o 243, como fica a decomposição dele? Tem quantas unidades? 3 unidades. Tem quantas dezenas? 4. Como que a gente representa 4 dezenas? 40. Tem quantas centenas? 2 centenas. Como é que a gente representa 2 centenas? Por 200. Então, a decomposição dele é 200 mais 40 mais 3. Ok? Vamos lá para a letra C. 6.014. Tem quantas unidades? 4. Tem quantas dezenas? Uma dezena é representada por 10, né? Tem quantas centenas? Nenhuma centena. Nesse caso, você não precisa botar 000, né? Para representar 0 centena. Basta apenas não colocar. Aí vamos lá. Unidade de milhar. Tem quantas? 6 unidades de milhar. O 6 aqui não é centena, viu? É unidade de milhar. Tá na quarta ordem. Então, 6 unidades de milhar é 6.000, né? Então, a gente representa assim. Olhe que a centena não tinha, então não precisei colocar, porque não tinha. É uma soma, né? Botar zero aqui não faz diferença. Zero é o elemento neutro da adição. Beleza? Então, vamos para a última aqui. 87.206. Tem quantas unidades? 6 unidades. Tem quantas dezenas? 0. Como tem 0, eu não preciso colocar as dezenas. Mas centena eu tenho quantas? 2 centenas, que eu representei por 2. Observe que se eu somar 200 com 6, é o 206. Eu não precisei, repetindo, colocar a centena porque é 0. A gente tem agora a unidade de milhar, que é 7, né? 7 unidades de milhar é 7.000, a gente escreve assim. Aí a gente tem o 8, que é dezena de milhar, ou seja, 8 dezenas de milhar é 80.000. Então a gente escreve assim. Então, se eu somar 80.000 com 7.000, com 200 e com 6, vai dar 87.206. Tranquilo? Vamos para a quarta questão. Escreva no sistema decimal. Então, está aqui 45, está aqui 132, está aqui 8.470, item D, 3.280.161. Tranquilo, né? Então, vamos lá. 45 no sistema decimal é 1, 4 e o 5. 45. 132 é
1, 3 e um 2. Letra C, 8.470. É um 8, um 4, um 7 e um 0. 3.280.171. Então, quando o número está assim grande, se você quiser, você pode começar a escrever de trás para frente. 61, vai ter um 61 aqui atrás. Depois, 100, que é um 80.000. Depois, 280.000 e 3 milhões. Observe que, enquanto normalmente a gente separa por ponto, né? Tipo aqui, 8.470, quando a gente escreve no sistema decimal, na escrita a gente separa por vírgula esses agrupamentos de 3 em 3. Tipo aqui, a gente botou 2 pontos, né? Repare que tem 2 vírgulas separando. A dos 3 milhões e depois dos 80.000. Isso até serve para você não se perder na hora de escrever números muito grandes. Porque ficou 3.280.000.161, ok? Vamos para a nossa quinta e última questão, para o vídeo não ficar muito longo, que ela é o seguinte: durante a aula de matemática, a professora pediu que Rafael representasse o número no ábaco. Está aqui o ábaco. Aí tem a pergunta: qual é o número representado? Item A, 10. Item B, 22.051. Item C, 2.251. Item D, 1.251. Ou item E, 251. Qual número está aqui representado no ábaco? Então, para a gente representar o sistema decimal, é sempre bom da direita para a esquerda, ou seja, da unidade para depois centena, ou para depois dezena, para depois centena, depois unidade milhar, enfim, né? Entendeu? Então vamos lá. Unidade. Tem quantas unidades aqui? 1. Então o último número tem que ser 1. Com isso a gente já descarta o item A, que está dizendo que é 0, né? Tem quantas dezenas? É só contar quantas bolinhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então é para ter 5 dezenas. A gente continua com as 4 alternativas aqui. Tem quantas centenas? 0. Então depois do 5 é para ter um 0. Restou só o item B. Mas vamos conferir se é ele. Tem quantas unidades de milhar? 2. Tem quantas dezenas de milhar? 2 também. Então, a nossa resposta é o item B de bola. Questões desse tipo caem muito em concurso. Já vi cair no Enem, só que aqui trocando a ordem e ele perguntando qual é. Então, se trocar a ordem aqui também, tem no meu vídeo lá do Enem, é só você ver qual é o que está o U, né? Se aqui tivesse embaralhado, o número seria o mesmo. Se você olhasse, por exemplo, se essa barrinha tivesse aqui no meio, essa tivesse aqui, essa tivesse aqui, você tem que olhar para os números aqui embaixo. O é unidade, D é dezena, C centena, o M é unidade de milhar e DM dezena de milhar, certo? Cuidado com essas pegadinhas que às vezes está embaralhado aqui. Ok? Então o nosso vídeo ficou por aqui. Na descrição do vídeo eu vou botar mais no futuro uma lista de atividades. Se você já está vendo isso no futuro, veja aí na descrição do vídeo que vai ter uma lista de exercícios para você reforçar isso que você já aprendeu. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.